Ok, Adriana, é contigo. Boa noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento, meu Deus, nos colocamos aqui diante da Tua presença, meu Deus, para te agradecer primeiramente por estarmos reunidas mais uma vez e por, Senhor, meu Pai, abrir a minha mente, meu consciente, que eu venha, meu Pai, falar através do Teu Espírito, que Ele que venha me conduzir, que venhamos entender e compreender a Tua palavra. E, Senhor, tira esse nervosismo de dentro de mim. Pai, toma a direção desta reunião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Eu vou ser rápido. Dentro de mim foi a melhor parte. Tô me tremendo. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Ainda me deu um capítulo enorme. Isaac manda Esaú fazer-lhe Seria dado. bom você identificar qual capítulo para o pessoal acompanhar e o livro, né? Ainda não cheguei nessa parte, não. Aguarde um momento. Gênesis 27. Deixa eu suspender mais um pouquinho aqui para o cara ficar mais para cima. Aí. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. Eu já fiz até uma ressalva sobre isso, né? Eu coloquei aqui. Primeiro eu vou falar de um pedacinho do 26, né, que eu acho interessante, né? A gente viu lá no final do 35, do 34 e 35, que que Sara mais Isaac, eles estavam de uma certa forma angustiados pelo fato de Esaú ter escolhido filhas de Het para se casar. Então, não era do agrado deles aquelas mulheres, porque deveriam ser as mulheres que não servia ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac. Então, para eles era uma angústia, uma tristeza. Mas, mesmo assim, Isaac ainda iria dar a bênção a Esaú. Né? Aí a gente vê aqui que eu fiz um comentário sobre esse capítulo 1, referente ao quê? Quando a gente vê aqui que Isaac já não enxergava mais. Então, ele reconheceu seus filhos através da voz, né? Da voz de cada um. E, por dúvida ou não, ele também pelo toque. Então, eu coloquei... Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver, acho que foi cá. Aqui foi cá. Isaac já não tinha mais sua visão e reconhecia seus filhos pela voz e, na dúvida, pelo tocar da pele. Esaú, de ponto, respondeu: Eis-me aqui. Aí eu fiz de uma forma, quando a gente está sensível à voz de Deus, a gente ouve também a voz de Deus, né? Da mesma forma que Esaú respondeu ao pai dele, se a gente estiver sensível, com o coração prostrado para o Senhor Deus, a gente vai ouvir quando Ele quer falar conosco. Independente da situação, independente da nossa angústia naquele momento, quando Deus fala, o filho ouve. Foi essa, mais ou menos, que eu falei. Fale. Então, só fazendo aí um adendo. Provavelmente Isaac aqui ele já deveria ter mais de 100 anos de idade, considerando que ele teve os filhos aos 40 anos. No verso que você acabou de ler, né, do capítulo anterior, Esaú se casa também com 40 anos, então por aí a gente já tira que ele, ao final do capítulo 26, ele tinha pelo menos 80 anos, né? E passou-se um tempo até que ele viesse a pensar em passar a bênção para o seu filho Esaú. Para ele pensar dessa forma,
ele estava se sentindo muito debilitado, estava acreditando que ele ia morrer. Bom, mas vamos lá, que ele tenha por volta lá de seus 100 anos, e a gente sabe que ele só vai morrer aos 180. Então, o que nos leva a crer que esse problema que ele está vivendo não é necessariamente velhice. Provavelmente ele realmente está com um problema de saúde e ele acredita que vai morrer, porque depois desse período aqui ele vai viver mais uns tantos anos, tá? Pelo menos aqui uns 40, 35, 40 anos ele ainda vai viver, de acordo com a história que a gente vai ver nos próximos capítulos, né? Então, se ele vai viver esse tempo todo, o que ele está sentindo não é velhice. Ele está com alguma enfermidade que compromete a visão e leva ele Essa é a... diabetes. Poderia ser, eu pensei também em diabetes, né? Mas não sei, né? O texto não é claro realmente para deixar, para a gente poder afirmar com tanta segurança. Mas eu pensei em diabetes também. E no final das contas, ele acha que esse é o momento de passar a bênção para o seu primogênito, porque ele entende a importância de ele passar a bênção de Abraão, que ele recebeu de Abraão, passar para o seu primogênito. Na cabecinha dele, Esaú é que seria o filho escolhido para essa bênção ser passada. Ok, era só isso. 2. E ele disse: Eis que já estou velho e não sei o dia da minha morte. Então, aqui ele já tinha noção de que algum momento ele ia morrer, não saberia quando. Então, aí eu fiz uma observação sobre isso. Eu lembro muito do pastor André, né? Eu não sei se ele falou só isso para mim, que a gente tem que sempre estar deixando a casa preparada. Então, o que Isaac fez aqui? Ele queria deixar tudo certinho, a bênção de que filho ia ser, até a divisão de bens, para que não houvesse depois briga, divisão, contenda. Mas mesmo assim houve, né? Aí foi isso que eu entendi desse capítulo, desse versículo 2, que ele queria deixar, porque ele não sabia o momento em que ele iria voltar para Deus. E aí ele quer deixar tudo organizado para que não haja problema mais tarde. Alguém tem alguma coisa a falar? Ninguém levantou a mão, vai em frente. Isis levantou a mão aí. Eu não sei, não vejo, não. Eu só vejo você, Maiana e Dona Aparecida. Quer comentar alguma coisa, Isis? Sobre essa cegueira de Isaac, eu estava conversando com a tia de Jai, que ela estava com um probleminha na visão, acho que é catarata, né? Pessoa de velho. E ela falando que ficava em casa de olho fechado, treinando para quando ela ficasse cega. Olha que falta de fé, que fraqueza de espírito, antes mesmo da enfermidade, treinar para quando a enfermidade chegar. E algo totalmente tratável. Né? Fez a cirurgia, colocou a lente e está aí arrasando, enxergando melhor do que eu. E Isaac tinha um relacionamento com Deus, o cara orou e teve um filho, ele podia orar para ficar curado da cegueira. E isso, às vezes, é pra gente. Deus faz um milagre tão grande na nossa vida e a gente fica aceitando certas coisas, sabe? Se acostumando com algumas enfermidades ou com algumas dificuldades, como se Deus não fosse poderoso para resolver todo e qualquer problema na nossa vida. E essa cegueira dele, como eu vejo muito que muitas coisas que acontecem refletem o mundo espiritual. E acredito que essa cegueira dele também seja espiritual, que está refletindo em algo físico. É isso. Alguém mais? É o que tem que perguntar, né? Tô gostando.
O 3. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Eu fiz uma ressalva sobre isso, né, do meu entendimento. Eu botei assim: Isaque pede a seu filho para que coloque sua armadura, se prepare para uma caçada, que lhe trará um animal para fazer sua deliciosa refeição e lhe dar a bênção. Aí eu botei, para mim, no meu entendimento, quando eu li, logo de imediatamente me chamou a atenção. Aqui veja como Deus nos fala para nos revertirmos da sua armadura, para que não se perca tempo no ganho de almas. Né? Não sei se eu entendi direito, né? Botei assim: o guisado saboroso. Veja como Deus ele se deleita com as almas que estão sendo ganhas para seu reino. A bênção Deus nos dá devido ao nosso comprometimento com Ele. Pode continuar. Foi isso. Porque eu vi você olhando para trás, para o lado, para trás, para o lado. Estou procurando meu caderninho de anotação, que eu já estou aqui preparando as perguntinhas, mas não estou achando aqui fácil, mas fique tranquila, continue. Nesse 3 e nesse 4 eu entendi isso, que Deus, que Isaque pede para Esaú ir atrás dessa caça, se armar, né? Se a gente olhar, Isaque manda ele vestir, né? Pegar, cadê meu Deus? Aqui. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, né? Eu tomei isso para o mundo espiritual, né? A gente se revertir da armadura de Deus, né? E levar a palavra, né? A gente quer dizer, eu pensei assim, né? Quando a gente sai para evangelizar, a gente vai caçar almas, buscar almas para o reino de Deus. Então, quando a gente sai para evangelizar, a gente não veste somente uma camisa, a gente veste uma armadura. A gente se prepara da palavra para levar o alimento, né, esse guisado, o alimento para esse povo que está lá fora sofrido. Foi esse o meu entendimento. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Vou pular o 4 que eu já falei, né? Mas eu vou ler, mas eu já falei. E faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Aí eu vou para o 5. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traz-me uma caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Meu entendimento. Já falei isso. Rebeca escutava a intenção de Isaque, porque Isaque não comunicou a Rebeca o que iria fazer. Ele chamou o seu filho, ele iria abençoá-lo e não comentou com a família o que iria fazer. Porque para mim o certo era ele chamar os dois filhos e dar bênção a um e ao outro. Mas não, ele foi lá e chamou Isaque e iria abençoar Isaque. Aí eu botei assim. Peraí, viu? Ela que, porque já conhecia a promessa, o que Deus tinha preparado, e se adiantou sobre Esaú, preparando o guisado.
Jacó tinha medo de ser reconhecido, mesmo assim deixou ser manipulado por sua mãe. Maiana me olhou assim com a cara feia. Quer falar alguma coisa, mãe? Eu não ouvi o que você falou, não entendi. Você disse o quê comigo? Você me olhou com a cara feia. Ah, você adiantou o capítulo, eu tô perdido. O versículo, suas explicações aí, eu tô perdidinha. Não, eu tô no 5. Eu li o 4, o 5 e o 6. Preste atenção. Não vou falar de novo. Eu li o 4, o 5 e o 6. Aí, o 4 eu já tinha explicado cá atrás, vou explicar de novo, né? Não, essa parte eu entendi. Estou dizendo que você está dando sua explicação muito adiantada dos fatos. Você está no 5 e está adiantando o que a mãe dele vai mandar ele fazer e ele aceitar. Não, eu já falei. Preste atenção. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Cadê ela? Caiu. Vá, continue. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão, dizendo, aí eu já vou adiantar agora, dizendo: traz-me uma caça e faz-me um guisado saboroso para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Eu li até aí. Aí o meu entendimento, está tudo compactado, né? O 5, o 6 e o 7. Está compactado. Rebeca escutava com atenção o que Isaac dizia. Pelo fato dele não ter comunicado a todos, eu acredito que foi até uma estratégia de Deus ter colocado ela ali para escutar aquelas palavras de Isaac, porque ele poderia abençoar o filho errado. Aí eu botei ela aqui, ela por conhecer. Quem está falando agora? Thaisa quer falar. Você tinha falado a questão de, tipo assim, misericórdia. Mas a questão de ele abençoar o filho errado, eu acredito que não ia. Eu acredito que ele não iria abençoar. Acho que no momento certo, Deus, ele, sabe? Ele faria acontecer da forma correta. Só que eu acho que a questão de Rebeca ter querido dar o jeitinho, né? O famoso jeitinho. Por isso, aconteceu tudo isso. Não, Eu acredito não, que... pai. Eu não acredito nisso, não. Eu acredito, sim, que Deus colocou Rebeca para escutar o que Jacó estava o que Isaac estava falando, para que a bênção fosse para a pessoa certa. Tudo é uma estratégia, tanto que quando ele estava na barriga, ele segurou o calcanhar do outro para passar por cima, mas ele não conseguiu nascer primeiro, porque ele era o da promessa. É o meu entendimento, entendeu? Mas se o seu entendimento é esse, eu aceito. Não estou falando isso, não. Eu estou falando que é tipo assim, se a gente for parar para olhar, a Bíblia não só traz exemplos bons, mas também traz exemplos que a gente não deve seguir. Digamos assim, tem uma forma de mostrar, esse exemplo aqui você deve seguir, esse aqui não deve. E o meu entendimento, o que a Bíblia quer mostrar aqui, é que Rebeca, ela quis dar o jeitinho dela. Ela não confiou tanto, né, no que Deus falou com ela ali no Eu poço. acredito que ela tenha Entendeu? confiado. Tipo assim, Cortou. não é que ela não confiou, mas em algum momento ela deixou se abalar, entendeu? Porque quando Deus ele quer, ele faz. Independente de como vai acontecer, ele faz. É aquela questão que tem em Salmos 37:5. Entrega os seus caminhos e Deus ele fará. Confia no Senhor e pronto, ele vai fazer. Eu penso dessa forma. Eu acredito que o que a Bíblia quer mostrar é um exemplo que a gente não deve seguir, porque aí o que aconteceu? Jacó, né, na época casou com, tipo, 4 esposas, se ficou longe da família,
ele ficou com a fé abalada, se passou como um enganador, se afastou da família. Se a gente for olhar o contexto, a gente vai perceber isso, entendeu? Tudo de ruim. Depois ele só veio a mudar depois que ele teve um encontro com Deus, que foi no Vale de Jaboque. Mas isso aí foi um processo. Ele teve que passar pelo processo. Se caso Mas foi Isaac tudo uma escolha, entendeu? Então, Isaac, por mais que Isaac tivesse visto que o filho dele estava se envolvendo com mulheres que não era da cultura dele, mesmo assim, por mais angustiado que ele estava, ele vendo que o filho estava fazendo, ele não pensou duas vezes. Ele iria abençoar, e iria abençoar tanto sem comunicar. Então, ela pode ter usado o jeitinho o jeitinho dela para poder resolver essa situação, mas eu acredito que foi aprovado por Deus. Por quê? Porque senão não daria certo. Porque senão não daria certo. Há essa versão, a gente pode analisar por esse lado, por esse fato de se ela esperasse, iria dar certo, mas se não desse. Se ele abençoasse, porque ele tinha no coração um amor maior por Esaú. Ele não queria que Esaú ficasse com a bênção ruim. Isis E aí? quer falar. Fala, Isis. Isso Lília tá amando, viu? Eu passei a semana toda pensando sobre a revelação que Rebeca teve, porque Lília falou muito. Porque ela não contou, porque ela não contou. Volta lá em Gênesis 25, verso 23. Ela estava assistindo as dores, né? Ela estava assistindo as dores, se lamentando. E ela perguntou a Deus por que ela está passando por aquilo. Por que está me acontecendo uma coisa dessas? Aí Deus responde, então foi perguntar a Deus, o Senhor. E ele respondeu, no seu ventre há duas nações, você dará à luz dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Eu me questiono, naquele tempo não tinha ultrassom para saber que era gêmeos. Até pelo tamanho da barriga, podia até imaginar, mas 100% de certeza não tinha. E ela estava sentindo aquelas dores. E aí ela tem essa revelação, mas será que era tão claro? Deus não diz assim, tem dois bebês na sua barriga, e quando eles estiverem maiores, o mais velho vai dominar, o mais novo, né, o segundo que nasceu. Não explicou ela direitinho, né, nos mínimos detalhes. Ele, deu a promessa, num enigma tão difícil, mas não sei se o autor traz aqui no poeminha, mas e às vezes acontece com a gente, né? E com Abraão também. Abraão tinha uma promessa, mas Deus não explicou que data era, como seria, e isso trouxe algumas dúvidas, né? A Sara já tinha 100 anos, meu marido também já 100 anos, não sei o quê. E ao decorrer da vida dos meninos, no decorrer do nascimento, no proceder das crianças, ela vai percebendo e vai ficando mais claro essa promessa. E ela se depara naquele momento, mas o mais velho é Esaú, e o mais moço é o outro menino. Mas Deus disse que ele vai dominar o mais velho. Como assim? E acredito que ela tenha sido usada por Deus, porque Deus usa pessoas. Né? Naquele momento ela teve um insight e se lembrou desse momento, dessa promessa, e aí botou a mão na obra, colocou, fez o que tinha que ser feito, agiu. E eu vejo muito isso, às vezes Deus fala, mas a pessoa não entende, ou às vezes não está preparado para entender. E ao decorrer da vida dela, na fé, ela vai entendendo qual é o verdadeiro chamado dela e vai percebendo qual caminho que ela deve se direcionar para chegar àquele fim. É uma teoria,
Não é uma verdade absoluta, pelo amor de Deus. É isso. Ô, Isis, nesse versículo, eu acredito que, como a gente está lendo aqui, a gente não sabe como é que Deus falou verdadeiramente com Rebeca. Aqui é uma transmissão que Deus falou para Moisés e Moisés colocou no livro. E deve ter sido tão íntimo, mas tão íntimo, que quando a criança nascia naquele tempo, o contato físico entre a mãe e o bebê era muito grande, era maior do que hoje. Hoje, quando a gente vai parir, tem um pano lá dividindo a mãe e quem vai fazer cesárea e a parte da cesariana, tem um pano cobrindo as pernas da mãe para poder, quando um parto é normal. E quando você vê a criança, o médico suspende lá, olha, a gente vê de vez em quando, chegando a algumas fotozinhas que mostra o bebê juntinho da mãe, mas antigamente não, era o bebê saindo e encostando no colo da mãe. Então, ela viu que aquele que nasceu, Deus ia deixar bem em destaque, esse é o maior. Então, ele nasceu, eu acredito que como Isaú nasceu peludo, deveria ter bastante cabeleira, deveria ser maiorzinho, e o Jacó já nasceu pequenininho, já nasceu mais necessitado do afago da mãe, da mãe estar mais perto, de uma mãe cuidar mais. E o Isaú, eu acredito que ele já foi mais desenvolto, ele já se desenvolveu mais rápido. Então, tinha mais o achego com o pai deveria... ensinava os dois ao mesmo tempo, mas ele tinha muito mais habilidade. Então, o pai já viu que ele tinha habilidade para caça, o pai já viu que ele tinha habilidade de se manter sozinho no deserto. E o Jacó não, o Jacó ficou mais perto de mamãe, o Jacó ficou mais com o ensinamento, com o cuidado de mamãe, que depois lá na frente a gente vai ver que Jacó era muito pegado às esposas. Entendeu? Então, a gente vê que Jacó era mais caseiro, mais aqui no cantinho, mais ele era um líder, porque se ele não fosse um líder, não tivesse autoridade, ele não negociaria a primogenitura do irmão. Se a gente for olhar, ele tinha o dom de negociar. Lá atrás, ele já conseguiu negociar um direito que não era dele, ele conseguiu negociar. Da mesma forma que agora a gente vai ver quando Rebeca, ela ouve, a gente for olhar, ela ouve, eu aceito o que Thaisa falou, mas no meu entender, ela disse assim, vou ter que agir, é hora de eu agir. Eu lembro de quando Jesus estava naquele casamento e o vinho faltou, e Maria disse, faltou o vinho. E Jesus disse, mulher, o que queres? Ainda não é chegada a minha hora. Mas precisou Maria dizer assim, Jesus, o Senhor tem que transformar água em vinho, já tem que começar a fazer a sua parte aí agora. Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer com Rebeca. A Rebeca, ela teve, como Jesus disse, como é? Insight. É isso? Insight. Insight, tá certo. Isso. E foi lá e preparou tudo. E a gente vê que o Jacó, ele é medroso. Ele ficou com medo. Não, meu pai vai conhecer. Porque ele sabia que o pai, quando falava, Jacó, Isaú, ele conhecia pela voz. Tanto que, o que foi que Isaac fez? Isaac queria apalpar. Ele queria ver pelo toque. E quando ele começou e que ele viu, você vê que Rebeca fez a coisa tão bem feita que ele não reconheceu que era um pele de um bicho. Então, ele recebeu a bênção. Você acha que a mão de Deus não estava ali? Estava. E se ele percebeu que não era Jacó, a gente só vai saber quando Jesus voltar e a gente vai lá com ele e poder perguntar, se ele puder responder. Ele deixou passar. Entendeu? Saber? Por quê? Eu não sei. Mas ele deixou passar. Ele abençoou, deu todas as bênçãos, que era de direito, né, do filho da promessa, porque o filho da promessa seria o menor. A gente volta lá em Abraão e a gente vê Ismael teve que sair do acampamento, se virar com Agar pelo deserto, porque o filho da promessa seria Isaque.
Abraão teve outros filhos, dispersou os filhos para o Ocidente, Lília? Oriente. Oriente, eu tenho que gravar isso, para o Oriente, para que ninguém pudesse se apossar da promessa que era de quem? De Isaac. Então, depois, eu acredito que depois Rebeca deve ter conversado com Isaac. Né? Eles devem ter sentado, ela deve ter dito, não, hoje eu vou te contar o que aconteceu. Os dois estavam no meu ventre, e aí, naquele momento, eu senti muita agonia, fui me consultar com Deus, Deus disse, dentro do seu ventre há duas nações, o menor servirá o maior, e aí, por fim, eu sei que Isaac é o menor, é o que vai dirigir a sua promessa até o fim e com êxito. Se Esaú tiver a promessa, ele vai misturar os nossos povos. Nós iremos ser uma mistura de várias nações, porque ele vai pegar mulheres de todos os lugares, ter filhos de mulheres de todos os lugares. E não é essa promessa que Deus deu a Abraão. Não é essa promessa que Deus deu a Isaac. Então, eu acredito nisso. Fala, Lília. Então, vamos eliminar algumas dúvidas aqui para a gente não continuar insistindo em erros, tá? O texto não é dúbio, pessoal. Se tem alguém colocando dúvida no texto, é a cabecinha de vocês. Vamos primeiro voltar no capítulo 25 aí, o que Isis citou. Se Deus aparece para você, não precisa Deus não, pode ser qualquer pessoa, olha para você, grávida, né, e te fala, eis que te revelo, dentro de você há duas nações. Você, de alguma forma, vai pensar que dentro de você tem um filho, que depois vai ter outro filho, e que depois... Não, você vai pensar, dentro de mim tem duas coisas. Tem duas pessoas. Não tem como ter dúvida a respeito disso. Foi muito claro. E ele ainda fala, o maior vai servir o menor. Não é o maior de tamanho, pessoal, por favor. Não é que um nasceu gordinho, o outro nasceu mirradinho. É que um nasceu primeiro e o outro nasceu depois. O maior é o mais velho, o menor é o mais novo, é o mais moço. Então, não deixa esse tipo de, essa dúvida de conceitos seguir adiante, porque vai atrapalhar vocês entenderem outros textos logo depois, tá? Então, não, Rebeca não tinha dúvida de que ela tinha gêmeos. Existiam duas nações, ficou muito claro. Tá? Se ele falasse, tem uma nação dentro de você, ela entendeu, um filho que vai ter outros filhos e pronto, ele vai gerar a nação dele, né? Filhinho fulano. Ah, não, mas ele falou que tem duas, então eu tenho dois filhos que vão gerar seus filhos e que cada filho vão ser em si uma nação. Então o texto não deixa dúvida. Deus não falou com dúvida. Deus falou uma coisa muito clara. Primeiro. Segundo, a questão do maior e do menor não tem nada a ver com quem era grande, gordinho, parrudinho, peludinho, né, sequinho, carequinha. Não, tem a ver com quem nasce primeiro, não é nenhum estágio físico. É quem nasce, né, é ordem cronológica. Quem nasce primeiro? Esaú. Quem nasce depois? O mais moço. Ah, nasceu 2 segundos depois. Dane-se, ele é 2 segundos mais novo. Entendeu? Então, o mais velho é o maior, em termos de maior no sentido de idade, no sentido, né, de tempo. 2 segundos só, 2 segundos só, mas ele é o maior. E o outro é menor? Pode ter saído até mais gordo, mas ele era o menor, pelo fato de ter nascido depois. Então, tira essas dúvidas aí da cabecinha. Segundo, a gente não vê o texto, né? A gente, né, não vai supor coisas que o texto não nos revela. Se tem uma coisa que Isaac aprendeu com o pai Abraão, foi obedecer. Isso aí nem se discute. Isaac andou ladinho com Abraão, e uma coisa que ele aprendeu foi obedecer. Jacó, talvez nem tanto. Por quê? A gente vai entender. Mas Isaac não, velho. Isaac andou lado a lado com Abraão. Bom, se ele aprendeu a obedecer, e se ele entendia,
Se ele tinha acesso à revelação de Rebeca, se Rebeca foi lá, né, bateu um papo com ele, meu amor, pensa que Deus falou que o mais novo vai servir, vai dominar o mais velho. Você acredita realmente que diante de uma revelação de Deus, Isaac seria contra? Ele seria um opositor de Deus? Então, fica óbvio que Isaac não sabia que a bênção da primogenitura, não vou nem falar da bênção da primogenitura, eu vou falar da bênção que estava sobre a cabecinha dele, tinha que cair sobre Jacó. Ele não sabia. Se ele soubesse, por que ele insistiria em abençoar Esaú? Então, vamos pensar, não faz sentido. O texto deixa claro, pelo texto, vamos nos alimentar do texto. O texto deixa claro que Isaac não tinha consciência do que ele estava fazendo. Para ele estava fazendo aquilo que era natural. Qual era o natural? O primeiro, o maior, o mais velho, receber a bênção da primogenitura. Mas a promessa que Rebeca tinha, que ela e só ela sabia, era que o mais moço, o menor, ele ia ser o abençoado, ele ia dar sequência na genealogia de Cristo. Tá bom? Todo mundo entendeu isso, ainda tem dúvidas a esse respeito. A gente não pode evoluir o texto aqui se a gente não tiver com isso muito claro. Entendeu? E aqui não tem nem espaço para, eu acredito assim, Deus falou comigo assado. Não tem, o texto não deixa espaço para isso. Tem coisa que sim, a gente espiritualiza de uma forma, espiritualiza de outra, tranquilidade. Mas isso aqui não, pessoal. Isso aqui o texto não deixa dúvidas. Entendeu? Então, imagina aí, eu tô prenha, alguém chega, o médico fala para mim, dentro de você tem 2 nações. Dentro de você tem 2 bênçãos. Não tem como, qualquer 2 que ele falava, você vai entender que são 2 filhos. Uhum. Não tem espaço para, Deus não revelou direito. E ainda que Rebeca fosse lesada das ideias, e só se apercebesse que ela tinha gêmeos dentro de si quando os meninos nascessem, ainda assim, no momento do nascimento, estaria esclarecido que o maior era Esaú, que nasceu primeiro, e o menor era Jacó, que nasceu segundo, e que dentro da promessa que ela sabia que Deus já tinha feito para ela, que não era nem uma promessa necessariamente, convenhamos, foi uma revelação, não foi promessa, foi uma revelação, porque Deus já tinha escolhido de fato, tá? Ainda que ela fosse lesada e ficasse, não, será que eu tenho 2 meninos, um menino, 2 coisas, 2 lombrigas? Ainda que ela fosse lesada. Quando pariu, ela tenho 2 meninos, o mais novo, vou lembrar agora das palavras do Senhor, o mais novo, o mais moço, o menor, ele vai dominar sobre o maior. Então sobre Jacó está repousando uma bênção. Glória a Deus. Por que ela não falou com Isaac a respeito? Não sei, pessoal. Eu não vejo aqui Deus pedindo para ela silêncio, segredo. Eu não vejo. Passou alguma coisinha na cabecinha dela que ela falou, eu vou guardar isso para mim. Eu não sei por que ela guardou. E esse motivo, né? Esse motivo não, isso foi o princípio de uma sucessão de problemas. Não foi o princípio de uma solução de um problema. Tá? Então, quando a gente volta para o texto, capítulo 17, quando a gente vê aqui, Rebeca ouviu quando Isaac falou com Esaú, versículo 5, não, isso não foi uma bênção de Deus. Isso não foi uma providência de Deus. Ela estava se metendo, primeiramente, onde não devia, e segundo, de fato, ela estava dando o seu jeitinho humano para fazer se cumprir a palavra que só ela conhecia. Talvez se ela tivesse conversado com Isaac, meu amor, o maior, ele vai ser o menor, na verdade.
o mais velho vai ser o servo. Se ela tivesse dito isso e dito, olha, quem me revelou isso foi Deus. Beleza. Ele não ia correr atrás de abençoar Esaú. Ou se ele insistisse nessa ideia, tenho certeza que Deus ia aparecer para ele para falar, meu filho, não é bem por aí. Então, nesse momento que o Isaac fala com Esaú, meu filho, eu estou sentindo que eu vou morrer. Vai lá, prepara uma caça, entendeu? Do jeito que eu gosto, você sabe como é que eu gosto. Vai lá, faça isso, porque eu vou te abençoar logo em seguida. O próprio Deus iria dar um jeito de aparecer e dizer, você não vai fazer isso. Por que que eu digo que isso aconteceria? Porque quando a gente volta lá para a historinha de Sara e Abraão, quando Sara fala, pegue Agar, pegue Ismael, mande para o raio que o parta, mas não deixe eles aqui com a gente, perto de Isaac. Abraão fez o quê? Rejeitou a ideia. Ele disse, não vou fazer isso. Você está louca, mulher? Imediatamente, o que aconteceu? Deus interveio e falou com ele, Sara está certa, obedeça. Então, pessoal, não precisa que o ser humano intervenha no plano que já era de Deus. E eu penso que o Isaac, até aqui, ele não está cometendo nenhum erro, nenhum pecado de forma alguma. Ele está, na lógica das coisas, abençoando o cara certo. Ele não está errado, porque ele não sabe o plano de Deus. Mas se ele insistisse nessa ideia, o menino chegasse lá com um guisado, menino não, um homem, né? O cabra chegasse lá com um guisado, pronto, cheiroso, gostoso, ia cair um raio do céu, ia aparecer uma nuvem estranha, né? A luz ia se manifestar naquela hora, mas ele não ia abençoar Esaú. Por que ele não ia abençoar Esaú? Porque essa não era a vontade de Deus. Entendeu? Então, se a gente evoluir com os nossos pensamentos assim, até o final desse texto, a gente vai ter interferências realmente equivocadas. E na hora de espiritualizar, a gente não vai espiritualizar da forma correta, pessoal. Então, coisa que não tem problema a gente interpretar de forma diferente, tá? Mas aqui não. Aqui não tem espaço para falhas, aqui não tem espaço para a gente entender outra coisa que não Rebeca interferindo no plano de Deus. E se a coisa, como a Thaís aí comentou, se a coisa fosse tão legal, partindo dela, tomar essa atitude, Jacó não teria se lascado todo, Esaú não tinha tido raiva dele, ele não tinha sido ameaçado de morte, o cara não tinha trabalhado 14 anos lá forçado, né? Não tinha tido a necessidade de ele ter a luta com o próprio Deus lá no Val de Jaboque e tantas outras coisas que ele passou. Não era necessário. Talvez não fosse nem necessário ele sair daquela terra, porque a vontade de Deus não era que o Isaac saísse daquela terra para procurar uma mulher. Abraão foi lá e mandou o servo dele catar uma mulher lá fora para trazer para ele, mas ele não podia sair daquela terra. Por que se Isaac não podia sair da terra, por que Jacó deveria ir logo para a Mesopotâmia de novo? Não faz sentido. Então, isso aqui não é providência de Deus. Isso aqui foi providência de Rebeca. Entendeu? Então, não dá para a gente continuar evoluindo com esse tipo de pensamento. Tá claro isso, pessoal? Ou ainda alguém tem dúvida, pensa diferente? Não tem como a gente ter diferença, pensar diferente a respeito disso. Fala, Paloma. Então, a senhora acabou falando muita coisa do que eu ia falar. Algumas coisas que eu estava até formando pensamento para falar,
Vou tentar não chover no molhado aqui, mas vou acabar fazendo isso. Licença, antes de você concluir. Eu estou deixando vocês livres, eu não quero até interferir. Vocês estão vendo que eu quero começar, eu quero deixar vocês desenvolvendo. Mas quando eu vi que um falou errado, dois falou errado, três corroborou, eu falei, não, peraí, agora eu vou ter que intervir. Porque não dá, se a gente continuar evoluindo nessa linha de pensamento, tudo que vai sair daqui agora vai estar tudo errado. E depois, para a gente desconstruir, vai dar um trabalhão dos infernos. Então, não vamos nem construir um pensamento equivocado, tá? Uma lógica equivocada. Então, aí eu vou intervir e parar, mas eu não quero, sinceramente, hoje eu quero deixar vocês tomando conta da história. Vá, continue, Paloma. Então, eu, desde muito tempo, desde sempre que eu vinha escutando sobre essa parte bíblica que fala sobre Jacó e Esaú, que sempre eu tive uma dúvida, né, acerca do que eu mesma pensava sobre isso. Porque, em uma parte, eu ficava acreditando que, de fato, Jacó tinha tomado a atitude errada, e, por outro lado, eu ficava imaginando que ele aproveitou a oportunidade. Eu sempre fiquei com essa linha de raciocínio, só que, levando em consideração ao que eu vi na Bíblia, que é justamente o que a senhora falou aí, que Rebeca, ela tem a revelação diretamente de Deus sobre o que iria acontecer, toda a minha dúvida acabou caindo por terra, porque, na verdade, quando a gente para analisar, não foi, na verdade, uma questão de ser uma oportunidade, né? Na verdade, foi um erro mesmo, foi um jeitinho, como a senhora falou. E, espiritualizando, eu imaginei isso levando em consideração aquela palavra que sempre é dita, que Deus, ele não livra a gente do problema, mas livra a gente no problema. E, assim, para mim, o que acontece? A partir do momento que ela tinha a palavra, eu acho que ela não falou para Isaac, isso já é um pensamento meu, né? Porque talvez pudesse criar uma distinção entre Jacó e Esaú. Talvez ele pudesse... Meu pensamento é que, na mente dela, se ela falasse que ia ter isso, ele pudesse tratar diferente, tratar de uma forma, porque seria aquele que iria receber a promessa, e tratar o outro de maneira assim, deixar um pouco de lado. Então, talvez ela possa ter pensado dessa forma, ela como mãe, querendo proteger os filhos, querendo que todos fossem tratados da mesma forma e tal. E trazendo assim para a nossa vida, quantas vezes a gente tem uma promessa de Deus na nossa vida, ou a gente está fazendo um propósito com Deus, e quando a gente está até próximo de receber aquela bênção, a gente interfere de uma maneira que muitas vezes Deus sopra em nossa mente, nossa consciência, que não deveria ser dessa forma, até porque, mesmo não sendo dito, eu acredito que Rebeca deva ter escutado de Deus, ou a consciência dela deve ter acusado ela durante todo o tempo que ela ficou tramando, né? Ficou organizando toda essa situação para colocar Jacó no lugar de Esaú, e ela foi e fez isso daí. E a prova de que isso daí poderia não ter acontecido são as coisas que Jacó passa, que para mim não deveria ter passado, porque o que a senhora falou foi justamente o que eu estava pensando, que, na verdade, se Deus revelou aquilo ali, alguma coisa ele iria fazer acontecer para que essa revelação, no final das contas, ela acontecesse, porque a palavra de Deus não volta atrás. E, assim, eu digo isso porque até mesmo em nossas vidas acontecem milagres que a gente não esperava, e que Deus usa coisas, pessoas e situações que a gente nunca na vida ia imaginar. Se eu não me engano, a senhora uma vez falou que alguma obreira deu um testemunho que o contador dela, que disse que Deus tocou nele e que ele falou para ela que ia pagar o aluguel, sendo que justamente naquele mês ela não teria condições. E, assim, ela jamais esperaria que aquilo ali poderia acontecer. Aí, se naquele momento de desespero ela tivesse tomado o empréstimo,
E aí? Aí já poderia se embolar toda, claro, no final das contas, ela buscando a Deus, Deus poderia até dar outra solução, mas ela ia ter que sofrer as consequências, assim como Jacó sofreu. Igual mesmo a senhora falou, que tinha uma dívida, que é uma dívida, não, alguma coisa para pagar de 7.000 e que a senhora deixou nas mãos de Deus, não pegou empréstimo, não fez nada, e a senhora mesma disse que deixou na mão dele, ele foi, trouxe o resultado que a senhora esperava e muito além, porque, se eu não me engano, a senhora disse que até sobrou. Então, assim, essa interferência foi o que levou Jacó a passar por tudo que ele passa. Mas eu também acredito que Rebeca não tenha dito a Isaac. Por quê? Se tivesse dito, acredito eu que Isaac, por ser muito obediente a Deus e a palavra dele, ter conhecimento sobre obediência, que ele, de fato, não iria entregar a bênção ao outro. E que, se fosse, Deus iria interferir. Uma coisa até interessante, vou passar a palavra para a Thaisa já, mas olha só, no verso primeiro mesmo do capítulo, né, 27, a gente vai ver, e aconteceu quando Isaac era velho, seus olhos eram escuros, de modo que ele não podia ver, ele chamou Esaú. Como é que está escrito aí na sua versão? Pode estar de várias formas, mas no final vai ter duas coisas, Esaú, seu filho mais velho, não está escrito assim? É para exaltar essa situação, entendeu? Esaú, o filho mais velho, tá? Esaú, o cara que não era para receber a bênção. O texto não fala só Esaú, todo mundo já sabe que ele é o filho mais velho, por que o texto repete, né? Esaú, o filho mais velho, por que frisa isso? Porque na cabecinha de Isaac, isso é que é a coisa certa. Não, se na cabecinha de Isaac isso é a coisa certa, pombas, ele não sabe do que Deus falou. Ele não tem consciência, né? Não tem conhecimento do que Deus revelou para Rebeca. Não faz sentido. Entendeu? Fala, Thaisa. Complementando o que a senhora estava falando, da questão de Abraão, né, e Sara. Não, Abraão e Sara não, Isaac e Rebeca, de que Deus ele não quis que Isaac saísse, né, da terra. Então, um servo foi e pegou Rebeca. Pensando por esse lado também, eu estava vendo, acho que foi um estudo, alguma coisa assim, que justamente fala que se não acontecesse tudo isso, Jacó ele não ia ter quatro mulheres, né? Que acabou sendo quatro. Só ia ter Lia como esposa, porque Lia era escolhida de Deus para ele. Ok. Continua aí, Adriana, manda ver. Já passou o nervoso, Adriana, não tem mais nervoso. Agora tá tudo de boa, vá. Todo mundo já deu pitaco. Eu Agora sei. Eu, honestamente, agora eu fiquei perdida, porque, sei lá. desconstruiu o que tinha na sua cabeça, não é isso? É. Então, por isso, pessoal, a gente tem que ficar apegado ao texto. Não fica viajando, não. Não, eu fiquei apegada ao texto. Eu não pesquisei, eu não olhei site, eu não olhei nada. Mas, pô, se Tudo que eu você... escrevi, Vamos voltar, tudo que eu respire, escrevi, calma, eu escrevi em respire. cima. Peraí, deixa eu continuar. Não, Do respire. Você escreveu em cima do texto, só que você não compreendeu o texto. Esqueça tudo fora. Estou falando do texto. Vamos Então, tentar eu vou ler o que eu descobrir. escrevi. Eu vou Calma. ler o que eu escrevi. Respire, deixa eu te falar. Eu estou respirando, vou desligar logo. Respire, tá? Isso serve para as próximas, entendeu? A Adriana aí está sendo a cobaia. As próximas, espero que não passem por isso, estejam mais atentas ao texto. E se vocês passarem por isso, a gente vai ter que parar, desconstruir tudo, e vocês vão ficar perdidas, que nem ela. Eu sabia que ela ia ficar perdida, porque toda a linha de raciocínio dela agora foi quebrada. Tudo aquilo que fundamentou caiu por terra. Opa, peraí, não era uma saída? Isso aqui não era uma jogada de Rebeca? Não era uma grande sacada de Deus? Então tudo que eu pensei agora veio por água abaixo, pronto, ela agora está perdida. Então, pessoal, não precisa, não é na questão de pesquisa nem nada, é ficar atento ao texto. O que eu estou falando para vocês aqui, eu não falei nada de fora do texto, eu estou explorando o que o texto está me dando. Eu já sei que Abraão era fiel, eu já sei que Isaac andou com Abraão. Eu sei que Isaac é fiel. E se a promessa está sobre Esaú,
tem alguma coisa errada que não está certa, então ele está sendo infiel. Então é o texto, entendeu? É só o texto. Não precisa mais nada. Mas vamos lá, continue, vá, Adriana, vá, Eu vou ler o que acompanhe, escrevi. Eu vou ler. aonde você não conseguir evoluir, aí a gente vai ajudando, vá. Eu vou ler o que eu escrevi. Tá. Do 5 até o 7, que eu escrevi. Rebeca escutava a intenção de Isaac, né? Ela aqui, por já conhecer a revelação que Deus tinha preparado, se adiantou sobre Esaú, preparando o guisado. Jacó tinha medo de ser reconhecido, mesmo assim, se deixou ser manipulado por sua mãe. Jacó sabia que seu pai o distinguiria um do outro pela voz, mas se deixou ser enganado, pela voz, mas foi enganado pelo seu toque, né? Que eu coloquei que mesmo ele tendo medo, mesmo ele sabendo que o pai poderia reconhecê-lo, ele se deixou ser manipulado pela mãe. Eu acredito que a mãe dele, por autoridade, né, o levou por esse caminho do engano, né? Aí eu botei aqui, Jacó tinha consciência de que estava enganando seu pai Isaque, mas sua mãe, com toda a autoridade, aí aqui nesse pedaço que eu coloquei, né, eu botei assim, mas sua mãe, com toda a autoridade, pela confiança que ele tinha em Deus, por saber do que Deus tinha revelado a ela, não deixou a bênção cair sobre Esaú, pois o mesmo só trazia desgosto, fazendo as coisas com irreverência. Beleza. Foi isso que eu entendi, eu coloquei aqui. Mas a essa altura, Adriana, a essa altura, você entende que o que Rebeca fez, na verdade, não foi uso de autoridade, não foi nem confiança em Deus? Foi uma manipulação, né? Foi uma precipitação, justamente por não confiar em Deus, tanto quanto deveria, né? Vou nem dizer que ela não confiava em Deus, mas na hora H, aquela história aí do Deus livra dentro da fornalha. Na hora H, estava entrando dentro da fornalha, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Mas era para ela ficar despreocupada, deixava a fornalha ser acesa, deixava todo mundo ir para a fornalha, que na hora Deus ia dar o jeito. Então, houve uma precipitação por uma falha, né, nessa confiança dela, tá certo? Houve uma precipitação dela, não foi autoridade. E outra, ela não tinha autoridade sobre os filhos, a autoridade estava, de fato, nas mãos de Isaac. Por isso que Isaac passa a bênção. Ela tinha autoridade como mãe, beleza, tá, tudo bem, mas ela não deveria induzir realmente o filho a fazer o que fez. E venhamos e convenhamos, e Jacó que não é um moleque de 15 anos de idade, que é facilmente corrompível, né? Um menino de 15 anos de idade. Aí mamãe conta qualquer historinha, ele chega e cai na conversa. Mas é um homem que já tem mais de 40 anos, gente. É um homem com mais de 40 anos. Então, não só, como o Neide colocou aí, Rebeca estava ansiosa, né? Como também o próprio Jacó. Ele estava agoniado também com aquela situação que estava vivendo. Eu não sei se ele tinha também conhecimento da promessa de Deus, da palavra de Deus, da revelação de Deus, da escolha de Deus. Eu não sei. Talvez Rebeca tivesse comentado com ele, porque ele aceitou muito rápido. Então, talvez até Rebeca tivesse aberto com ele. Não fica claro também no texto. Não. Mas certo é que ele cede, né? Ele cede, ele concorda com a mãe, vai lá e, não, mãe, tudo bem, estamos juntos e misturados até o fim. Se lascaram os dois até o fim, né? Ele não devia ter aceitado. Então, mostra que ele também não estava bem com Deus. Ele só vai ficar bem com Deus lá na frente, né? Mas é isso aí mesmo. Vai, continue, Adriana. Aqui no 8 mesmo fala, agora, pois,
filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Então, ela aqui está dizendo a ele que o que ele tem que ouvir é o que ela está dizendo e Sim. não a voz de Deus. Aí, eu já, depois eu falo essa parte. Aí aqui a gente vê que ele se deixou ser manipulado. Ou, né, o que a gente vai ver lá na frente, quando Esaú braveja. Depois eu falo. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Aí eu já comentei sobre isso também. E levá-los-ei a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo, e eu, homem liso. Porventura me apalpará o meu pai? E serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Aqui ele tem, eu acredito que aqui ele teve receio de compactuar com essa situação, né? Mas ele queria também essa bênção. Então ele se deixou ser levado pela emoção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim será a tua maldição. Somente obedeça a minha voz e vai e traz-me. Aqui a gente vê, né, que ela fala assim: ouve a minha voz. Nisso aqui a gente tem que interpretar de que forma, qual é a voz que a gente está ouvindo, né? De que forma a gente está ouvindo a voz de Deus? E muitas das vezes a gente ouve, sabe que o que vai fazer não é correto, e mesmo assim se deixa levar pela emoção e pratica. E foi o que Rebeca fez. Ela sabia que o que ela estava fazendo era errado, ela não confiou. Ela não confiou naquilo que Deus revelou a ela. Ela guardou para si, e aí ela colocou dentro de si, ela guardou dentro dela o que Deus revelou, e fez com que a casa dela tivesse divisão, né? Porque, por mais que Isaac amasse Esaú, ele iria amar Jacó, mesmo sabendo que ele seria o da promessa. Eu acredito que o amor dele não iria estar dividido, iria ter somado, né? E foi e tomou e trouxe a sua mãe, e sua mãe fez o guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Esse pedaço aqui eu achei muito interessante. Que se a gente olhar, a gente vai ver que, mesmo com receio, ele deve ter, né, de uma certa forma, manipulado até a voz para falar, né, meu pai. E Isaac respondeu de pronto: Eis-me aqui. Mas só que ele teve dúvida: Quem és tu? Né? Meu filho. Ele sabia que era um dos filhos dele, mas ele teve dúvida. É a mesma coisa conosco, a gente não pode ter dúvida quando se coloca o problema na mão de Deus. Rebeca também poderia ter tido a confiança em Deus para que Jacó não passasse por essa situação que ela a colocou, né? A gente pode até dizer assim:
Jacó, ele queria a bênção, que ninguém quer a bênção ruim, todo mundo quer a bênção boa. E na hora que, se ele confiasse em Deus, ele poderia dizer, não, minha mãe, eu não vou fazer, eu não vou compactar com isso, porque fora o meu pai, Deus não vai se agradar disso. Se a bênção for para mim, de alguma forma ela virá. Só que ele também não tinha essa confiança, porque acho que eles não ouviam, ou, não sei, acho que o Jacó não ouvia tudo que Isaac falava, ou não deixava entrar no coração. Todos os ensinamentos que ele falava, a confiança, a obediência, né? E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come de minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho, como é isto? Que tão cedo acabaste? Que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse, porque o Senhor teu Deus, aí a gente vê aqui, ó, esse pedaço, porque o Senhor teu Deus, ele não fala, porque o Senhor nosso Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó, chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então, Isaque, ele tinha dúvida. Ele tinha dúvida, ele queria tirar a dúvida dele através do toque. Ele queria apalpar para ver de fato se era Isaque, se era Jacó ou Esaú. É como eu disse lá atrás, a Rebeca fez tão bem feito que ele não sentiu que ali era uma pele de um animal. Não sei como é que ela fez isso, mas ele não sentiu. O texto fala que é uma pele de cabrito, né? Cabrito, para mim, me lembra uma pele parecendo de grossa, bode. né? Parecendo de bode, né? Me lembra uma pele desse jeito. Não é o pelo de um ser humano. É diferente. Aí ele fala, se és meu filho, Esaú ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. Posso falar? Espera aí. Por que aqui nessa Bíblia não tem? Ele pede também para beijar no rosto. Pede sim. Nessa Bíblia não tem, não. Mas ele pede mais embaixo, né? E agora não, é depois. Sim, pode falar. Chamar a atenção aqui só de 3 coisinhas. A primeira, que eu achei que a Adriana ia explorar mais, por isso que eu vou voltar, tá certo? A questão da voz que você está ouvindo. Jacó não tinha experiência de ouvir a voz de Deus, né? Jacó não teve a comunhão que deveria ter com Isaac, assim como Isaac teve com Abraão. Quem ia transmitir esse entendimento a respeito das coisas de Deus para ele, né? Quem foi que orou para Rebeca engravidar? Isaac. Quem era que tinha maior intimidade com Deus? Era Isaac. Mas Isaac amava quem? Esaú. Então, esse crescimento da fé com Jacó ficou meio desequilibrado, porque ele tinha a fé da mãe, né, a instrução da fé da mãe, só que meio torpe, né, meio capenga, tanto que a gente vai ver que ela cria essa situação toda. Então, a gente tem que realmente saber a que voz a gente está dando ouvido. Mas é a voz de minha mãe, é de meu marido, é a voz do meu filho, é a voz de uma pessoa que eu amo muito, que eu respeito muito, é a voz do meu patrão.
sim, até onde essa voz está falando algo que realmente está dentro da vontade de Deus. Às vezes Deus pode usar qualquer pessoa para falar com a gente, pode, sem sombra de dúvidas, né? Às vezes a gente está meio lesado, fica meio surdo, que nem Isis botou aí, pai, eu estava meio surdo. Então, vai que, né, a gente está meio ensurdecido na hora, Deus usa outra pessoa, né? Fala com outra pessoa para a pessoa ver, fala com a gente e vê se a gente ouve, né? Mas ele não tinha essa sensibilidade espiritual desenvolvida. Ele não tinha. Vamos esperar grande coisa de Jacó a essa altura aqui do campeonato, que não tem. A gente está vendo uma família aqui desestruturada. Uma família desestruturada, tá? Havendo esse racha entre os filhos, essa predileção de Isaac com Esaú, ficou uma coisa chata. E não era necessário. Não era necessário. Ele podia amar os dois filhos ao mesmo tempo, mas o texto revela. Isaac amava Esaú. Rebeca, porém, amava Jacó. Né? Então, o texto mostra que os pais estavam divididos em relação à preferência dos filhos. Não era para isso acontecer. Era para haver um equilíbrio. Pode que tivesse assim, um gostinho mais por um, mais por outro, mas tinha que haver equilíbrio, tinha que pelo menos ele transmitir a espiritualidade que Isaac recebeu do pai, ele tinha que transmitir para o filho. Ele falhou nisso aí. Então, infelizmente, Jacó não sabia o que era ouvir a voz de Deus. E aí ele vai ouvir a voz da mãe. Ele replica. Dentro dele, a consciência deve falar: olha, isso não está legal, não está certo. Por quê? Porque é mentira. Mentira. Ah, mas é mãinha que está falando. A mãinha, né? Mãe é mãe, pô. Mãe é mãe. Mãe é mãe. Então, vou ouvir minha mãe. Aí ele faz besteira. Chega no verso 19, 18, o pai dá a primeira oportunidade de ele abandonar tudo isso. Quem és tu, meu filho? Né? Era como se fosse o Espírito Santo falando: velho, tu vai insistir nisso mesmo? Tu não sabe quem você é. Você está no lugar errado, na hora errada, fique tranquilo, vai chegar a sua hora. Aí ele chega, a primeira oportunidade que ele tem de sair fora dessa história, ele vai cair mais para dentro ainda. Aí pronto, ele vai dizer que é Esaú. Depois que fala Esaú, chega no verso 20. Aí o pai pergunta: como é que você preparou essa caça tão rápido assim? Aí ele vai, é mais uma chance que o Espírito Santo está dando. Menino, cai fora disso. Aí ele chega, se embrenha mais ainda. Aí ele começa a mentir mais e mais. Então, aquela história de um abismo chama outro abismo, então não tem como isso aqui, pessoal, ter sido uma bênção de Deus, Rebeca ter sido usada por Deus para consertar um erro de Isaac. Não tem como, entendeu? Deus não ia usar uma sequência de desvio de conduta e de caráter para fazer com que a vontade dele fosse manifesta. Isso realmente Deus não precisa. Que a gente se lasque, que a gente morra, mas dentro da fidelidade a Deus, dentro da fidelidade aos princípios de Deus, entendeu? Tudo atrapalhadinho. Então, eu só queria fazer essas ressalvas aí. Pode continuar aí, Adriana. Você parou no 23. A mão cabeluda, né? E disse: és tu, meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Se a gente for olhar aqui, vai ser tudo repetitivo. Uma consequência de erros cima de erro. Por isso que ele vai sofrer muito a consequência lá na frente, né? Porque ele enganou, e não foi uma vez só, como você disse aí, teve a oportunidade de voltar atrás e até dizer: não, meu pai, sou eu, Jacó, né? Mas ele não, continuou a errar e ainda afirmou que ele era uma pessoa que ele não era. Então disse: faz chegar isso perto de mim, para que coma da caça e meu filho... Para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou-se e beijou.
Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Aqui a gente observa que é igual uma pessoa que mente. Ela vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, chega uma hora que ela até entende que aquela mentira dela é verdade. E aqui ele foi mentindo, 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 que no final ele ainda afirma, né? E ainda afirma, e ainda a mãe dele, se a gente for observar, a mãe dele estava sempre por trás de tudo, que até as vestes, ele vestiu a veste do irmão, para que, como ela conhecia de fato o marido dela, ela saberia que ele ia falar, ia tentar de todas as formas saber se de verdade era Esaú, que ele estava abençoando ali, que estava chegando com o guisado. Então, ela preparou de tudo, fez de tudo para que, sim, ele achasse que era Esaú, mesmo ele vendo que a voz não era de Esaú. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se curvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja os que te amaldiçoarem, e bendito seja os que te abençoarem. Aqui a gente vê até que o irmão dele está se cumprindo até nessa promessa, porque ele vai ser maldito porque vai amaldiçoar o próprio irmão. Thaisa Né? quer falar aí. Ah, pode falar. É uma questão que eu estava tentando falar antes, estava com a mão levantada, é que, tipo assim, a pessoa que não enxerga, né, ela tem os outros sentidos aguçados, por exemplo, paladar, o olfato e o tato, né? Geralmente, quando a pessoa é cega, ela reconhece a outra pelo tocar. É como o Dri falou, Sara não, Rebeca já tinha pensado em tudo. E você vê que desde o início, como eu tinha colocado no negócio, meu nome, Isaac, ele já tinha desconfiado. Até porque a caça primeiro chegou tão rápida, e a questão da voz, né? E lá no fim ele fala, pô, como é que se fala? Ele fala, tipo, a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. E ele ainda pede um beijo para confirmar. Ou seja, além de ele tocar, ele quis sentir também um cheiro. Então já mostra que ele a todo instante estava desconfiado. E Sara, né? Ela falou, não, ele vai tentar pelos outros sentidos. Então ela já foi tudo tipo, arquitetado, pensado, realmente um engano. Maquiavélico, né? Eu vou entrar pelo outro celular, porque ele tá descarregando nesse aqui, tô trocando toda hora. Vai lá. Vai lá, Adriana. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. A mesma frase. Interessante isso. Pronto, acabou. Vai. A Thaisa gosta de causar confusão. Vai, continue. E disse Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Aí aqui a gente observa que o que Esaú fez? Ele enfatizou quem ele era.
o teu primogênito, mesmo ele não tendo mais o direito da primogenitura, já que ele já tinha vendido, né? Sim. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesses e abençoei-o, e ele será bendito. 2 altos aí. Rapaz, essa Isis é ridícula, velho. Pai já tá de barriguinha cheia. Aproveitando esse momento, o que vocês acham aí, pessoal? Por que ele se estremece dessa forma? Por que dentro dele ele tem essa reação? Fala aí, Neide. Porque Isaac se estremeceu por ter dado a bênção a uma pessoa. Já era por direito, porque era promessa de Deus, mas até o momento ele não sabia. Então, ele achou que ele estava fazendo a coisa errada, mas na verdade foi certa. Pois é, pessoal. Olha só como ele estava ignorante na história toda. Né? Esse é mais um versículo que prova que ele não tinha essa consciência, né, de que o mais novo ia dominar o mais velho, que o mais velho ia estar sendo servo do mais novo. Ele não tinha essa consciência. Ele agora se apavora. Meu Deus, eu tentei contra Deus. Tentei contra Deus, me lasquei. Entendeu? Fiz a coisa mais errada do mundo. Né? Toda promessa que Abraão recebeu está sendo jogada no lixo nesse momento. Então, imagina como ficou perturbadinha a cabeça dele. Por isso ele se estremece, por isso o texto fala dele ter se estremecido, cadê? Se estremeceu excessivamente. Tem aqui uma outra versão, que ela fala como aqui, cadê? Volte. 35. Cadê, gente? Oxe. 33. Se estremeceu Isaac de violenta comoção. Então, todas as traduções vão falar isso de uma forma intensa, né? Violenta, né? Excessivamente, justamente porque na consciência dele, pô, eu pequei contra Deus. Então, se ele tivesse a consciência, se Sara tivesse, ou melhor, se Rebeca tivesse batido um papo com ele não ia ficar assim, entendeu? Ele não ia nem ter feito essa proposta para Esaú. Tá? Pode continuar aí, Adriana. Nesse pedaço aqui de estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande, eu também pensei assim, que ele se decepcionou grandiosamente por um filho ter manipulado e enganado ele, né? Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também, a mim, meu pai. Aqui eu acredito que já cai a ficha de Esaú, né? Porque ele também pecou quando vendeu a primogenitura dele. Eu escrevi a palavra. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Ele foi até bacaninha, né? Com sutileza. Com obra de engano, com artimanha de Satanás. Então disse ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó?
né? Aqui quem disse foi Esaú. Tanto que já 2 vezes me enganou. Aí ele já tinha noção de que Jacó tinha enganado. Mas Jacó não enganou ele. Jacó, a primeira vez, ele não enganou, ele fez consciente, né? Ele não pode aqui, eu acredito que o texto ele deveria dizer assim, não, a primeira vez eu que vendi, mas agora ele que tomou, porque a primeira vez ele vendeu, ele estava consciente, ele não estava inconsciente, ele não estava com sede, ele estava com fome. Com sede a gente ainda perde a consciência, mas fome não. Mas quando você faz algo que você sabe que está errado e você não quer assumir, o que você fala? Bota a culpa no outro. Acabou. Então, não é que o texto está errado, o texto está revelando o que está dentro do elemento, do sujeito. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção, e perguntou, não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Aí o pai dele não tinha mais bênção. Não, bênção ele tinha, né? Mas uma bênção que não era uma bênção. Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo, eis que tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai. E disse Esaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também, a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Acredito que é que ele já estava chorando, viu? Porque do jeito que está o lamento aqui, ele está lamentando, pedindo ao pai por tudo quanto é mais sagrado, por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, que ele abençoasse, que ele não queria ficar sem bênção. E chorou. Acho que nesse momento aí, aí aqui a ficha dele caiu, bem caída. É como a gente faz uma coisa errada e que diz assim, meu Deus, Espírito Santo, por favor, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. A gente ajoelha, pede perdão milhões de vezes, porque fez a besteira, fez a cagada e agora só Jesus passou lá. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhorarás, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. É a bênção que ficou para ele. Ele iria viver pela espada, né? Ele não ia ser pobre, né? Ele ia ser muito rico, que a gente vê depois que ele é rico. Mas não ia ser um povo abençoado, né? Seria um povo de guerra. Correto? Uhum. Aí eu fui pesquisar essa palavra assenhorareis, que é uma palavra meio estranha. Aí eu anotei. Significa apoderareis, tomar posse de alguma coisa, dar controle ou domínio de algo a si mesmo. Então, aqui eu entendi que ia chegar um tempo que ele ia estar livre de servir a Jacó. Ou eu entendi errado? E tirar o jugo do pescoço seria que ele não teria que jugo, é aquele negócio que boi usa no pescoço, não é isso? Aquela madeirinha. Eu não vejo como chegará o final do tempo de servir. Mas vai chegar um momento que ele vai se rebelar contra isso. Ele não vai mais concordar com isso. E ele vai se rebelar. Mas, necessariamente, a bênção de Deus não vai passar de Jacó.
não vai passar, Jacó vai passar depois para Judá e por aí vai, né? Então, aliás, Jacó vai passar para todos os filhos, ele vai dar uma bênção específica, tá certo? Mas não significa que venceu-se o tempo da bênção. Não se venceu, é que ele vai se rebelar contra isso e ele vai, como é um homem de guerra, ele vai partir para a guerra, entendeu? E vai ser mais inimigo ainda. Sim, os edomitas são inimigos do povo de Israel. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, como que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-á os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Isso ele já guardou uma mágoa no coração. Então já não dava nem mais para se separar dessa, porque também ele poderia decidir, por mais que ele servisse a Jacó, fosse servir a Jacó, se ele se prostrasse para Deus, poderia, né, o livre-arbítrio, ele poderia ter uma mudança de vida, porque ele poderia pensar o quê? Eu errei primeiro em ter vendido a minha primogenitura, eu perdi a minha bênção porque fui enganado tanto pelo meu irmão quanto pela minha mãe, e hoje eu vivo da minha espada, do meu arco, daquilo que eu sei fazer. Porque, no fundo, se a gente for olhar, ele seria um guerreiro de qualquer jeito se ele recebesse a bênção, né? Porque era o dom dele, aparentemente, que é o que mostra aqui, né? E aqui. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhes: eis que Esaú, teu irmão, se consola ao teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, que demorou bastante. Até que se desvie de ti a ira do teu irmão e se esqueça do que fizeste, então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia. Ela ficou com medo de que eles entrassem em briga corporal e ela sabia que Jacó poderia perder, porque Esaú era um homem de caça. Então, ele, no caminho dele, ele deveria encontrar saqueadores, essas pessoas, ele poderia saber lutar. Então, como Jacó era mais pacato, vamos dizer assim, né? Mas na língua, não. Só no físico. E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Aí ela já usou uma outra artimanha, né? Ela chegou para Isaac, também manipulando Isaac. Pô, ela é uma manipuladora, viu? E conseguiu colocar na cabeça de Isaac que Jacó teria que ir até Labão para escolher uma mulher para si. Mas ele não revidou, se a gente for analisar, que ele poderia ter revidado e dito: não, mas meu pai foi mandar buscar uma para mim, por que não? Mas ele sabia que se Jacó também ficasse, ele poderia perder os 2 filhos, né? Então, houve uma concordância entre ambos aqui. E aquela coisa, de repente, Isaac também está chateado, né, velho, ainda. Está zangado, foi enganado. E nada ainda foi revelado aqui para ele. Entendeu? Então ele está chateado, está com raiva. Pega esse menino, manda lá para casa de seu irmão mesmo. Vai que eu não quero ver ele nem pintado de ouro perto de mim. Então...
Eu posso dar meu resumo? Claro. Final? O que esse texto, no geral, nos revela é um conflito familiar, né? Por mais que o casal se desse bem, mas existia a preferência na filiação que batia um atrito entre um e o outro, entre o marido e a mulher. A preferência, quando a gente coloca isso em primeiro lugar e não coloca Deus, né, entre... Por mais que o pai e a mãe gostem mais de um filho ou de outro, ele não pode transparecer isso, pelo fato de que você vai criar uma rusga entre um e o outro. Então, você não vai ter um âmbito familiar muito bom. Eu hoje estava falando com minha irmã, ela me ligou, e eu disse a ela, olha, uma coisa que nossa mãe, ela pode não ter sido uma boa mãe. Uma mãe, assim, não é que ela não era uma boa mãe. Assim, uma mãe que abraçava, que dava carinho, que falava palavras de amor, que falava, você vai lá, você vai vencer. Mãe, não dizer isso não. Mas uma coisa, ela, até sem querer, ela colocou as irmãs, nós irmãs somos muito unidos. A gente tem nossos momentos de briga, a gente discorda de muita coisa, mas a gente passa por cima disso para viver em harmonia, para a gente estar bem, né? Então, aqui a gente não estava vendo isso. Eles poderiam até ter momentos onde estava todo mundo bebendo, festejando, aquela felicidade momentânea, mas no fundo, existia uma rivalidade entre irmãos pela preferência dos pais. Nem era muito por causa deles, mas pelo fato dos pais, um preferia um e outro preferia outro. Então, um sempre fazia algo a mais para um do que para outro. E aí houve esse tipo de situação. E acredito que, por causa disso, a Rebeca, ela se antecipou e não deixou Deus agir, né? E a antecipação dela trouxe consequências, né? Consequências essa que a gente saberia que a bênção de Isaac ou de Jacó seria essa, e a bênção de Esaú continuaria sendo essa, mas Deus iria fazer conforme a vontade dele. Mas ela fez conforme a vontade dela. E muitas das vezes, quando a gente não deixa Deus agir na nossa vida e faz a nossa vontade, a gente colhe a consequência dos nossos atos. Muitas vezes não, sempre. Sempre. Colheita é inevitável, né? Diga aí, Maiana, o que você tem a falar a respeito? Que por mais que as pessoas tentem nos enganar, Deus vai dando vestígios que a gente está sendo enganado. Porque ela pegou a melhor roupa de Esaú, ela fez uma comida saborosa. O diabo, ele não oferece qualquer coisa na hora do engano, ele vem com o melhor. Só que ele desconfiou e mesmo assim ele deixou se levar pela idade, até porque já estava cego, mas essa cegueira maior é espiritual, porque Esaú também já estava dando vestígios, indícios de que ele não ia ser um bom líder. Ele pegou mulher que não era para ter, se casou com mulher que não era para ter se casado, ao invés de uma, duas, ele rejeitou a bênção, ele rejeitou a primogenitura, sendo que a primogenitura era quem dava direito a essa bênção. Como era só ele e Jacó, ia ser 50% de cada um. Se tivesse outros, 50% era dele, e o resto ia ser dividido entre os outros irmãos. Ele rejeitou, e depois que ele perdeu tudo, ele vai chorar, ele vai se indignar com que direito? Porque o acertado não é caro. Se eu aceito vender algo, eu não posso dizer que a pessoa me enganou, eu não posso dizer que eu fui traída nem nada. Porque ele disse, para que vai me servir? Mas a pessoa fica um tempo sem comer e acha que vai morrer, que é o fim do mundo. Não é assim, ele rejeitou o melhor de Deus. E quando você rejeita Deus, você é desmerecido, porque mais na frente Deus vai falar: aos que me honram, eu honrarei, e os que me desprezam
serão desmerecidos. Então, eu entendo como desmerecido o fato de não receber nem a graça, que é um favor, a graça é um favor desmerecido, então ele não vai ter direito nem a isso. Aí ele acha que o choro vai comover a Deus, não vai. Quando ele fala lá quando Isaac fala para ele que quando, porém, te libertares, será livre do jugo e tal, não quer dizer exatamente ser livre de servir a Jacó, mas ser livre dos sentimentos ruins, daquele engano espiritual, a maldade, a arrogância, a prepotência, tudo isso porque eles não precisavam, mas foi punido os 4. Isaac, por não ter prestado atenção, ter ignorado a Deus, Rebeca, porque tentou dar um jeitinho, um porque desprezou a bênção e o outro por ter enganado. O diabo sempre vai oferecer essas situações. Eu fui resolver um problema que eu comentei aqui outro dia, e se eu tivesse mentido, eu teria conseguido. E na hora que a pessoa começou a conversar comigo, eu olhei assim, eu parei e falei, ó Deus, se for para acontecer, vai acontecer, mas mentir para me dar bem, eu não vou. Aí eu falei, ó diabo, você pode até tentar, mas hoje você perdeu. Eu não vou mentir. Eu sirvo a Deus, eu vou desonrar esse Deus para quê? Para na frente ser pior, porque eu vou colher e vou colher dobrado. Não vale a pena. E eles tinham tudo isso, todos esses viram. É compreensível. Jacó, ele queria a bênção e ele lutou por isso. Lutou do jeito errado, mas ele lutou. A outra poderia ter falado, mas foi uma coisa que Deus falou com ela. Deus não chegou para Isaac e falou isso, chegou para Rebeca. Eu não sei se eu estou errada, mas antes de falar com Isaac, Deus falou primeiro com Rebeca. E era Isaac quem conhecia de tudo. E que, aparentemente, não ensinou bem. Aliás, não é nem que não ensinou bem, ele já deveria ter prestado atenção que o outro, por ser detentor dessa bênção, ele achou que ele podia fazer tudo. E se Deus deixa o povo dele na mão desse cara, ia estar pior do que está hoje. Então, sou eu que decido se eu vou. O diabo vai tentar me enganar, mas sou eu que decido se vou cair ou não nos laços dele, porque Deus vai sempre dar sinais. A pessoa não fica enganada completamente. Você estar atento os mínimos detalhes, porque foi numa coisinha aqui, numa coisinha ali, que o pessoal vê, ignora e acha que não vai ter consequências grandes, só que as raposinhas fazem uns estragos maiores. Pois é, e dentro dessas 2 nações, né, que foram geradas, uma vai ser inimigo de Deus. Uma nação vai ser inimiga de Deus. E a outra que vai continuar sendo do povo escolhido. Tá? Esses 2 filhos aí poderiam até ser unidos. Mas essa questão aí de Rebeca, de Isaac, começa com os pais. Né? Esse conflito entre o casal e que se estendeu para os filhos. Ficou uma confusão danada. Fala aí, Thaisa. Eu não sei se a senhora prestou atenção na reunião. Quarta, não estava à noite, estava, não foi quarta. Tava. O bispo, amém. O pastor Júlio, ele estava falando da questão da gente estar com pessoas, né, que influenciam a nossa fé. Que tem pessoas que influenciam de forma positiva e tem outros que influenciam. Você vê que no final, não sei se é a palavra certa é influenciar, mas no final, Rebeca, ela engana, ela tenta dar o jeitinho novamente e ainda convence Isaac. Apesar de que Isaac já conhecia a grandeza de Deus. Mas se Isaac talvez rebatesse, não, o Deus que eu sirvo, o meu Deus, o Deus do meu pai, eu conheço. Ele vai dar o jeito dele. Mas mesmo assim ele não. Ele simplesmente acatou o que ela falou, abençoou e mandou, né? Que a gente vai ver mais em seguida. Outra coisa interessante, talvez bom, Isaac sabia que para ser uma boa esposa, tinha que ser uma esposa dentro da linhagem deles. E como o filho Esaú, né, o primogênito, na cabecinha dele, o herdeiro da promessa,
já estava casado, acho que ele nem estava mais se preocupando com essa questão aí de família. Então, Isaac deu uma escorregadinha, realmente, na questão espiritual, e fica visível na desestruturação da família, né? Fala aí, dona Ana. Isaac procurou acompanhar, né? Seguir o exemplo do pai, sempre temente a Deus, observando os mandamentos, né? E procurou também escolher uma esposa, pediu a Deus, orou a Deus, né? Ele queria uma esposa que fosse uma pessoa, uma mulher temente a Deus, da família. Então, a preocupação do pai dele em mandar fazer o servo jurar para buscar uma esposa. E realmente ele seguiu os passos, né? Procurou seguir a linhagem do pai. Foi isso aí que eu peguei. Ok. Não, a dona Ana hoje deu uma cochilada, estou percebendo aí, né? Dona Cochilei Cida, mesmo, viu? eu estou percebendo, a senhora meio que fugiu assim da... Mas tudo bem, Foi, vai. porque hoje eu tive aula lá em Salvador, e cheguei tarde, fui cedo para o Pelourinho, voltei às 7h30 da noite, a hora que cheguei aqui, e realmente passei o dia todo hoje em Salvador. É puxado. Ir para Salvador também acho, é puxado. Fala aí, dona Cida. A senhora já tinha explicado, né? Eu vejo aqui muito a preferência dos filhos, né? Isso às vezes prejudica, passando, né, para a gente. Prejudica, porque no caso aqui de Isaú, era a preferência de Jacó, e eu coiso todos esses nomes aí, não dá para coisar não, viu? Eu coiso esses nomes, não Isaú, dá para coisar. Tá. A não, dona Cida também está cochilando. O não negócio estou tá tenso. cochilando, não, mas é a preferência, né? De talvez tivesse prejudicado. E qual é o pai? Por mais cego que fosse, não sabe sentir o seu filho, até pelo o contato dele, o cheiro, né? Ele foi enganado, talvez, por não ter aproximação, né? Talvez dos filhos. Eu acho. Aí, quando ele deu como é o nome? A bênção enganada, ele viu como desobediência a Deus e não podia mais voltar atrás, porque a palavra é sim, deu, está dado e não pode ser tirado. Então, eu entendi isso aí, né? Mas ficou para mim isso. Mas qual é o pai que não conhece seu filho? Por mais cega que eu estivesse, eu ia saber. Até não chegar junto de mim, eu ia saber quem era. Rapaz, olha, vocês toda hora repetem essas mesmas coisas. Vocês são mães, vocês não são pais. A ligação de mãe é infinitamente maior que ligação de pai, gente. Claro que o pai ia passar batido fácil. Oxi, Mas ele tinha preferência. não, ainda assim, estava cego, entendeu? Izzy já falou que painho estava meio surdo, mas devia estar perdendo o tato. Deus sabe lá o que bateu na cabeça de Isaac. Porque Mas quando Deus faz os planos, ainda que a gente tente, né? É o que ele quer. E foi. Tinha que Pois ser é. dele. Mas não confundam, não, parem de confundir. Toda hora vocês falam, mas como é que o pai... Vocês são mães. Mãe é uma coisa, pai é diferente, entendeu? Pai é mais distante. Homem, não vamos nem dizer pai. Homem é mais distante, homem não se
pega detalhes como mulher, o cheiro, podia ser o cheiro, não era do corpo do rapaz, mas sentiu o cheiro na roupa, entendeu? E isso aí disfarçou, despistou Isaac. Mas Rebeca já tinha pensado na questão do cheiro, por isso que botou a roupa, Jacó para vestir a roupa de Esaú, entendeu? E ficou com um cheirinho. Então aí passa batido para um homem, entendeu? Porque o homem não observa muita coisa. É aquela ideia, né? A mulher vai, faz uma maquiagem diferente, corta cabelo, pinta, faz isso, faz aquilo, as unhas. E aí, amor, como é que eu tô? O que que você achou? O cara fica até com medo de falar, porque ele não consegue perceber qual foi a grande mudança, né? E a gente cansa de ver essas coisas. Aí o cara, foi o quê? Foi a roupa? Não, miséria, foi meu cabelo, você não viu a sobrancelha? O batom diferente, o brinco novo que eu comprei. Então, mulher detalhista, homem não. Então, acho que dá para enganar aqui, Isaac, e já meio adoentadinho, entendeu? Ele estava doente, pessoal, ele não estava só velho, ele estava doente, né? Então, o cara já estava abatido, estava com pressa de dar a bênção, inclusive. Enfim. Ok, menina, já está dando aí meia-noite, vamos encerrar por agora, tá certo? A Adriana Ele quer fazer poderia, Você ele quer fazer poderia, suas considerações finais, Adriana? eu já fiz. Eu tô dizendo, ele poderia até tá perdendo a memória. Isso Por aí eu isso que acho que ele não. adiantou a bênção, porque ele poderia até esquecer quem era Isaac, ou quem era Jacó e quem era Esaú. Não, esqueça que ele não tinha Parkinson nem Alzheimer. Pare com isso. Ah, essa doença não existia naquela época, não era? Podia existir, mas não está claro isso. O cara só é cego, pô. E velho. Ok. Adriana, convoque aí o pessoal para orar. A noite é sua. Ah, pronto, eu já tenho um aqui para orar. Então, diga aí. Thaisa. Pronto, beleza. Eu estava imaginando isso, né? Então, o Espírito Santo confirmou. Arrebentou, deu tudo certo. Bora lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez entramos na tua presença, Senhor, por cada palavra, por cada entendimento, sabedoria que o Senhor, meu Deus, nos deste nesta noite, meu Pai. Meu Deus, que aquilo que for, meu Deus, de importante, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, vai guardar nos nossos corações, mas aquilo que foi irrelevante, Senhor, que o Senhor faça questão, meu Deus, de apagar, mas que fique marcado, meu Pai. O que realmente o Senhor quer, meu Deus, passar, meu Pai, para nós através deste capítulo, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, pela vida da Adriana, que o Senhor venha abençoar ela, meu Pai, neste dia de hoje, meu Deus, onde ela está cumprimentando mais um dia, mais um ano de vida. Que o Senhor, meu Deus, venha abençoar todas as meninas do grupo, meu Pai, e fazer com que cada dia, meu Deus, nós possamos crescer, meu Deus, espiritualmente, meu Pai. É o que eu te peço, meu Pai. Desde já repreende, meu Pai, todo o mal. Desde já entrego tudo nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Então é isso aí. Por hoje é só. A Adriana arrebentou. Tô doida para ver quem vai ser a próxima. Quem é a próxima mesmo? Não botei a lista lá ainda, não? Neide. Eu Já sei que eu sou a botou. oitava. Ah, é É a Neide. semana que vem. Quinta-feira É? que vem, quinta-feira que vem tem mais. Arrebentou. Pior que não sabe qual é o estudo, né? Só vai saber Sei, terça, né? eu já contei, eu sei. Ela não é burra, não. Ela já está Mas se se o preparando. Mas se o outro, você durar 2 dias em um, como já aconteceu. Não, por incrível que pareça, o 29 e o 30 não é tão grande. Aí, ó. Ah, só eu que dei sorte, né? Não, mas Você. o meu, Adriana, são 2 páginas. Mas eu creio que eu vou fazer meia hora. Ô, dona Lília, eu não sei, quer dizer, sei sim, foi o Espírito Santo. Na semana do aniversário de Adriana, saiu ela, né? O sorteio veio o nome dela. Na semana do meu aniversário, veio eu. É brincadeira?
Perfeição você vê que é Deus, gente, pela misericórdia. Se Só... fosse combinado, não daria certo. Ah, pois. Deus querendo usar mais a gente, viu, Adriana? E também as outras meninas, não tenho dúvidas. Falou, pessoal. Vamos encerrar por aqui.